tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Enquanto os investidores aguardam a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central sobre a taxa de juros, o Ibovespa opera em queda de quase 1% aos 120 mil pontos. Já o dólar sobe e é negociado a R$ 4,82. A definição do Copom sai depois do fechamento do mercado e boa parte dos analistas espera uma queda de 0,25 ponto percentual, mas há também quem aposte em um corte de meio ponto. A queda da inflação nos últimos meses é um dos principais argumentos para os que defendem um movimento mais incisivo. Caso a Selic caia, esse seria o primeiro corte desde agosto de 2020, quando os juros saíram de 2,25% para 2% ao ano. Mais cedo, durante o programa Bom Dia Ministro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o mercado já aposta em uma queda de 0,75 ponto percentual na Selic e que não existe um economista com reputação que defenda a manutenção da taxa em 13,75%. Vamos ouvir? Tem gente no mercado apostando numa queda de 75 pontos, de 0,75. Ninguém espera a manutenção da taxa. Ninguém, não existe um economista, pelo menos com reputação, que possa defender a manutenção da taxa. E eu penso que o mercado, pelas entregas que foram feitas, e quando eu falo de entrega, eu não estou falando só do governo, eu sempre faço questão de frisar o trabalho que o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Câmara dos Deputados, Senado Federal estão fazendo para arrumar a bagunça herdada. Está todo mundo trabalhando na mesma direção para arrumar a casa, e ao arrumar a casa e tendo esses benefícios, queda da inflação, queda do dólar, tudo isso aponta numa direção técnica de um corte mais consistente. Para o Marco Noemberg, líder da renda variável da Manchester Investimentos, as incertezas do cenário internacional devem manter o Banco Central mais cauteloso quanto à possibilidade de um corte mais agressivo da Selic. Vamos ver? O Banco Central ainda sinaliza cautela e parcimônia na condução da política monetária ao continuar preocupado com a trajetória de aumento de preços no futuro e também com o cenário internacional incerto, principalmente envolvendo a economia americana e chinesa. Mas o mercado está convicto que o corte de juros é algo inevitável. A projeção da Selic para o final desse ano é de 12% e para 2024 de 9%. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu adiar a votação do novo marco fiscal. A decisão veio depois do encontro com os líderes partidários da casa. E segundo a apuração do repórter Pedro Teixeira, Lira pretende aguardar as definições da reforma ministerial. As mudanças na esplanada dos ministérios podem abrir espaço para o partido de Lira, o PP, dentro do governo. O Planalto trata a nova regra fiscal como prioridade e é contra o adiamento dessa votação. Agora a gente fala do mercado internacional porque as bolsas americanas operam em queda depois da agência de risco Fitch rebaixar a classificação da dívida dos Estados Unidos de AAA para AA+. As principais bolsas europeias também caem, repercutindo essa decisão. Além de uma esperada piora fiscal nos próximos 3 anos, a crescente carga geral da dívida do governo pesou na revisão. A gente lembra que no primeiro semestre, o Congresso americano negociou até o último minuto um acordo sobre o teto da dívida. O risco de calote deixou o mundo todo em alerta e num comunicado divulgado ontem, a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, disse discordar veementemente da decisão da Fitch Ratings e definiu a reclassificação como arbitrária e baseada em dados desatualizados. Às 2h55 da tarde eu volto com as atualizações de hoje e você fica agora com o grande debate. Uma boa tarde e até mais.